Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse webinar aqui da Universaúde. Rita está se conectando, daqui a pouco ela volta aqui para interagir com a gente. Por enquanto, vou tocando. A gente que está aqui começando um tantinho mais cedo do horário combinado, em virtude de uma circunstância que atravessou a nossa agenda e a gente vai precisar sair um pouquinho mais cedo. A nossa pretensão é seguir conversando com vocês aqui de agora, 7h40, quase 7h40, 19h40 do dia 18 de outubro, até mais ou menos umas 20h15. Exatamente isso, um pouco mais de meia horinha para a gente falar sobre os resultados do segundo quadrimestre do programa Previne Brasil. Muito boa noite a todos, eu me chamo Érico Vasconcelos, e é uma alegria estar aqui com vocês. Eu dirijo a Universaúde e estarei aqui, se Deus quiser e a tecnologia permitir, na companhia da Rita Santana, nossa gerente de projetos, além de todo um pessoal que deve estar acessando em breve. Se você não assistiu esse vídeo no momento em que a gente o fazia online, ao vivo, não tem problema, é só você... você deve estar aqui no YouTube assistindo, então deixa seus comentários aqui embaixo, interage conosco lá no nosso site universaude.com.br. Você sabe, a gente vem conquistando cada vez mais espaço pelo Brasil afora, desenvolvendo ações de preparação para o Previne Brasil junto aos municípios. Está sendo muito, muito legal e eu estou muito feliz de poder fazer a diferença junto com outros colegas gestores e profissionais de saúde do SUS por todo o país afora. Bom, vamos direto ao assunto. Eu tenho um roteiro aqui que me traz que fundamenta aí, né? Vai me nortear, né? No desenvolvimento dessa conversa com vocês. A gente, em princípio, vai falar aqui, pessoal, sobre o seguinte, vejam só. A gente vai trazer o cenário dos 3 quadrimestres. A gente já tem uma série histórica do Previne Brasil de 3 quadrimestres. A gente fez uma análise do percentual de municípios brasileiros que alcançou cada um dos indicadores. Vocês vão adorar esse gráfico. A gente fez uma análise das regiões do país, das capitais, e das médias encontradas em cada um destes locais do ISF, o Índice Sintético Final. A gente fez uma análise do Índice Sintético Final das 27 capitais de todo o país, incluindo o Distrito Federal, e o ISF das regiões, fazendo uma análise dos top 10, os 10 municípios que mais, inclusive, perderam dinheiro comparando o segundo quadrimestre com o que recebeu no primeiro quadrimestre, tanto no componente captação ponderada como no componente pagamento por desempenho. E a partir desse cenário a gente vai traçar aqui os olhares sobre as perdas financeiras, exato, sobre o desfinanciamento da atenção básica no SUS, observado por nós, da equipe da Universaúde, nesse segundo quadrimestre de 2022, relativo ao programa Previne Brasil. Rita, você já nos ouve? Está por aí, estou vendo o seu rostinho, mas você não me ouve, não? Não me ouve, não me ouve. Rita com problemas técnicos lá. Vai arrumando aí, mulher de Deus. Eu espero você aqui para dialogar comigo. Enquanto isso, eu vou compartilhando a tela. Andréia, seja bem-vinda, estou vendo você aqui com a gente. Larissa, bem-vinda. Depois dá um ok aí no chat, se vocês estão me ouvindo bem, rapidamente, tá bom? Só para eu me certificar aqui que a gente está que está fazendo sentido aqui, a gente está se conectando, beleza? Muito bem. Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Vejam só, mostrando os gráficos rapidamente. Já separei. O primeiro gráfico que eu quero mostrar é exatamente esse aqui. Esse é um gráfico que já mostra para a gente que os resultados, né, dessa série histórica desses 3 quadrimestres, olhando para os 7 indicadores do Previne Brasil, lembra, tem muita gente, né, Rita,
que ainda acha que os indicadores 6 e 7 vão começar a contar a partir do terceiro quadrimestre, que nada, né? Perdeu o timing, esses indicadores foram considerados no segundo quadrimestre e o resultado já tem sua repercussão financeira para este terceiro quadrimestre. Como é possível observar, a gente tem um padrão já de comportamento dos indicadores e, como já é bem sabido também por vocês, certamente, somente o indicador 2 conquistou neste terceiro quadrimestre o atingimento da meta, quando a gente olha para os resultados dos indicadores de todo o país, de todo o Brasil. Então, o indicador 1, você se recorda, a meta é 45%, o indicador 2, 60%, o indicador 3, também 60%, o indicador 4, 40%, o indicador 5, 95%, e os indicadores 6 e 7 têm como meta 50%. Isso dá uma boa amostra do cenário que a gente está diante, de tamanho desafiante por todo o país. Especialmente quando a gente olha para os... especialmente quando a gente olha para o percentual de municípios brasileiros que atingiram as metas destes 7 indicadores no segundo quadrimestre de 2022. Vejam só, Larissa, Andréia, Ritinha, se estiver me ouvindo bem, dá um ok aí. Está me ouvindo, amorzão? Porra, diabo, por que você não disse antes, mulher de Deus? Estou te ouvindo atentamente aqui. Eu ansioso aqui, eu falei, ai, a Rita que não arruma esse microfone. Vamos junto, estou te ouvindo atenciosamente, maravilhoso. Seja bem-vinda, amorzão, pelo amor de Deus. Obrigada, estamos juntos sempre. Algum comentário, Ritinha, sobre esse gráfico aqui? Algo que você queira discorrer? Você viu, foi o primeiro que eu abordei aqui na nossa apresentação. Eu fiz uma apresentação de um roteiro, né? Pelo qual a gente vai discorrer sobre essa nossa fala nesse vídeo. Quero comentar, sim. Quero comentar que esse é um cenário, né? Um gráfico aí que você construiu, né? Que nós construímos, enfim, mas já era um cenário que a gente tinha em mente, né, Érico? Pelos acompanhamentos que a gente tinha no sistema gestor, pelo dar mesmo da carruagem, pelo que a gente encontra municípios, dificuldade, principalmente em sistema de informação, era um cenário que prevíamos aí em relação aos indicadores 6 e 7. A gente pode observar o indicador 1, né, que também foi uma pena, mas que a gente já tinha visualizado a questão aí, inclusive sinalizado, né, em alguns encontros aqui, essa preocupação que o indicador não estava legal. O primeiro, que inclusive foi o que os municípios no primeiro quadrimestre tinham conseguido, né? Perfeito. Certamente vocês todos que nos assistem agora conhecem bem a Rita. A Rita gerencia nossos projetos de preparação dos municípios para a atuação no programa Previne Brasil, e ela, enfim, já tem uma carga de experiência e de conhecimento bastante acumulada em serviço, que lhe credencia como alguém muito potente para fazer a diferença junto com você no desenvolvimento do seu projeto. Por isso que, quando nós unimos forças aqui na Universaúde, a gente tem reunido evidências desse sucesso desse nosso trabalho. Estamos crescendo e queremos que você conheça essa ação que a gente desenvolve, né, Rita, para poder fazer a diferença aí, junto com você, enfrentando esse desfinanciamento, que eu e Rita faremos questão de avançar nesse momento com você. Bom, sim, seguindo aqui, retomando, né, Rita, esse gráfico do percentual de municípios brasileiros, veja só, Andréia, Larissa, vejam só o que a gente tem de cenário nacional, né? Do ponto de vista do cuidado com a mulher, né, no âmbito do parto, puerpério,
pré-natal, parto e puerpério, a gente observa que esses 3 primeiros indicadores evidenciam quase que uma trajetória histórica, né, de bem-sucedida de um país que olha distintamente, apesar dos indicadores a gente achar aqui que poderiam ser um tanto melhores ainda, né, Rita? Mas especialmente quando a gente compara com os demais indicadores 4, 5, 6 e 7 e observa essa diferença abissal, né? Dá um aperto no peito, né? A gente é reconhecido na atenção básica em nosso país como o Saúde da Família, como uma estratégia que combateu firmemente, né, a mortalidade materno-infantil, e foi em função do sucesso do programa dos agentes comunitários de saúde que nasce o programa Saúde da Família lá no final de 93 e início de 94. Então, esses indicadores, eles evidenciam em grande parte esse olhar bastante potente da atenção básica para essas mulheres nessa condição, né? Muito embora a gente, de novo, reitero, né, acredita, né, Rita, que esses indicadores poderiam estar melhores, especialmente da saúde bucal, quando a gente considera, né, Rita, que nós estamos falando aqui de o acesso à gestante a pelo menos uma consulta, não é isso, Rita? Exatamente. Chama atenção, inclusive, quando você vem aí com o histórico, né, da atenção primária, enfim, de erradicação de doenças. E o que choca e o que nos deixa triste é que quando a gente se depara com um profissional lá da ponta, né, vê a gente falar assim, esses indicadores poderiam estar melhores. O triste é que muitas vezes não representa o que ele realmente produz, né, na ponta, e sim o que os dados enviados ao Ministério da Saúde. Isso é um reflexo da gestão da informação ou da forma com que esses dados estão sendo enviados. Então, isso é um retrato, né? O Ministério da Saúde só consegue transformar isso em número a partir da base de dados dele, enfim. Bom que você lembra isso, né? Porque o que é interessante? Tem muita gente dizendo para a gente, mas eu mandei, né? Nós mandamos o dado, nós subimos os dados. E o que a gente observa é que tem uma diferença muito grande entre o discurso e o que, de fato, a gente está diante, né? Então, das evidências, né? Então, isso dá um aperto no peito da gente e na medida em que a gente tem observado isso, né, Rita? Os municípios têm enfrentado muitos problemas com a transmissão dos dados, especialmente aqueles que têm sistemas próprios, né, Rita? Exatamente. Infelizmente, deixa muito a desejar, né? Hoje, por exemplo, tivemos reuniões com municípios que a gente trabalha, enfim, e é nítido, é notório, o próprio município reconhece quando a gente começa a fazer aquela auditoria, né, do centralizador, para ver o que realmente o Ministério da Saúde está recebendo como dado, que tem na base de dados do centralizador, né, do ESU-centralizador da gestão, que é a ferramenta de gestão, o que tem na base de dados não condiz com o que o profissional lá da ponta está coletando. Então, esse caminho de coleta de dados, armazenamento no sistema próprio, essa transmissão, está acontecendo erros gravíssimos que levam ao desfinanciamento, leva a esses números horrorosos, e a gente comparando mesmo máquinas abertas, né, programas um do lado do outro, a gente abre o centralizador, abre o sistema próprio e vai comparar ficha por ficha e a gente verifica que não está recebendo. Isso é um fato. E isso nos assusta, porque certamente boa parte destes municípios podem estar sofrendo prejuízos em função da não transmissão do dado para o PEC centralizador. Aliás, tem colega gestor que não sabe nem exatamente o que é o PEC centralizador ainda, né, Rita? Exatamente. Esse trabalho de estar capacitando a equipe gestora para estar reconhecendo os dados que ela precisa cobrar do sistema próprio. Esse é o trabalho que a gente está tendo agora com o alcance real dos indicadores.
Nós estamos no final de 2022 e a gente está começando de trás para frente, como se diz aqui no meu município. Né? Nós estamos começando de trás para frente, porque quando a gente vai na gestão e a gestão não conhece a ferramenta para fazer o monitoramento da gestão da informação, aí a gente fala, né? Quando a gente entra no município para fazer preparação do município para o programa Previne Brasil, muitas vezes a gente se depara com processo de trabalho e falta de regra de negócio, que é a base do sistema todo. Bora lá, Ritinha. Vejam só, né? Os dados de cobertura de sítio patológico, a cobertura vacinal e os indicadores relacionados ao cuidado com as pessoas com condições crônicas dá um aperto no peito extraordinário, né? A gente entende que há muito que fazer, né, Ritinha, nesse sentido. A gente tem muito o que aperfeiçoar dos nossos processos internos para fortalecer essa linha de cuidado no âmbito da atenção básica, né? Exatamente, Érico. A gente verifica que a gente faz captação ponderada, né? Muitos municípios ficam muito preocupados com captação ponderada e tem que ficar, mas a gente não pode esquecer que a captação ponderada precisa andar junto com esses indicadores aí que está em tela. A captação ponderada, né? Depois da reforma do Previne Brasil, se pudermos falar assim, o Ministério da Saúde identifica cadastro por fichas de atendimento. Isso é sério, isso modifica denominador a princípio da sua base de cadastros no seu município. Então, se você não fez um cadastro qualificado e você faz um atendimento de um usuário que, por exemplo, naquele momento foi identificado erroneamente com uma hipertensão arterial, ele vai ficar cadastrado, você vai receber captação ponderada, mas ele vai entrar também no seu denominador para o alcance da meta do indicador 6. O indicador 6, a gente sabe que é que tem peso 2, enfim. E aí vai complicando todo o processo. Captação ponderada depende de índice sintético final, por exemplo, se tiver com alcance 7, a meta, né, 7, e ultrapassado o alcance, o potencial de cadastros, a gente sabe que esse município vai ter uma complementação positiva, né? Ele vai receber por esses cadastros excedentes. E complica bastante, é preciso rever essa questão de cadastro, da captação ponderada. Não é porque eu tenho um monte de cadastro lá no meu ex-gestor, isso é ficha de atendimento, ficha de atividade coletiva, ficha de procedimentos. Isso não é cadastro qualificado, ele vai fazer muita diferença no meu denominador. É impressionante a quantidade de informações do detalhe que você compartilha e que, vamos combinar, essa tem sido a grande queixa dos gestores. Andréia, se você puder dialogar com a gente pelo chat, você certamente compartilha do meu ponto de vista aqui. Boa parte desses gestores não acompanharam a evolução dessas informações todas por meio das notas técnicas que foram lançadas a toque de caixa, né, Ritinha? E isso tudo, em meio a todas essas circunstâncias relacionadas à pandemia, deixou todo mundo de cabelo em pé, né, e quase que sem condição de monitorar todas essas transformações que o Previne Brasil foi sofrendo ao longo de sua retomada desde o terceiro quadrimestre do ano passado, em meados de setembro, até o presente momento. Só de legislação e nota técnica, a gente somou aqui mais de 35 documentos que foram lançados a toque de caixa e que muitas vezes promoveram alterações dentro do próprio quadrimestre, né, Rita? Sim, e eu vou chamar a atenção agora, você tocando nesse assunto de notas técnicas, de acompanhar, de detalhes, um detalhe que pegou bastante gente, né, assim, enfim, fez muita gente se confundir, vamos dizer assim, inclusive empresas, né, sérias, que trabalham como a gente, em relação ao alcance real dos indicadores. Até o dia que saíram os resultados do segundo quadrimestre, haviam muitas pessoas
que acreditavam que os indicadores 6 e 7 ainda estavam congelados. Pois é. E que só iam passar a valer em dezembro. Então, assim, são esses detalhes, é um programa complexo. No entanto, desde a Lei 8080 está se falando em planejamento, né? Em planejamento local, em planejamento estratégico. A gente sabe que o financiamento da atenção primária, esse cofinanciamento, né? Ele vem, na verdade, em 4 componentes. O Previne Brasil é que veio dividir em 3 componentes, mas a gente tem lá o IBGE, né? O repasse per capita, a captação ponderada, os indicadores de desempenho, que por enquanto são 7, e as ações estratégicas, que nada mais é do que o PAB variável antigo, né? Aquele repasse por programa. Mas é para se ficar muito atento e nos detalhes, sim. Porque é muito dinheiro, né, Érico? Meu Deus do céu. Quando a gente olha para os resultados do ISF, vamos olhar para os resultados do ISF de cada... Vamos olhar primeiro, fazer a comparação, Ritinha, dos ISFs das capitais. Vejam só, na verdade não é exatamente... A gente não tem a pretensão aqui de fazer... De dizer aqui qual foi a capital melhor, pior, né? Lembrando aqui do registro que a gente fez recentemente, né? Nas nossas mídias sociais, de que não é possível comparar estas realidades umas com as outras, na medida em que, né, a gente concorda muito com isso, eu e Rita e todo o time aqui da Universaúde, de que são realidades distintas e que não são comparáveis por si, e, portanto, não há por que falar em ranqueamento aqui. Mas é um gráfico bacana, porque dá uma noção bem interessante das médias dos índices sintéticos, dos resultados dos índices sintéticos finais de cada capital do nosso país. A gente consegue observar que a colocação de cada capital, e isso vai dando uma noção para a gente do desafio, né? Que o Previne Brasil, por meio dessa melhor organização dos processos internos das equipes, conspirando, como Rita disse, para o melhor planejamento, né? Para a melhor ação gerencial das equipes, quanto às suas ações, especialmente nessas 3 linhas de cuidado, né? 4 linhas de cuidado, né? A gente está olhando para o pré-natal, parto e puerpério, a gente está falando a gente está falando da saúde da mulher na sua plenitude, a gente está falando da imunização, a gente estava olhando para o cuidado das equipes de saúde bucal para essa gestante, né, dentro dessa linha de cuidado. A gente está falando da prevenção do câncer de colo de útero, quando a gente discute todo aquele processo de trabalho cascudo, que eu particularmente acho muito bacana em relação à coleta do citopatológico da mulher, né, e também, especialmente, aí, da linha de cuidado das condições crônicas que no nosso país é um caso à parte e que demanda aí um olhar cuidadoso da atenção básica, né? Então, quando eu olho aqui para as médias obtidas pelas capitais e pelas regiões dos ISF, a gente começa a ver, Rita, interessante, né, observar que a gente tem uma média, né, comparando aqui os ISFs obtidos pelas capitais com o quanto eles estão mais baixos que os índices observados nas demais regiões do país, né? É importante notar aqui a distinção, né, do ISF verificado na região Nordeste, e isso aqui tem a ver mesmo com a história bonita da região Nordeste, né, como precursora, né, do programa, até então Programa Saúde da Família, uma vez que deu certo lá e foi possível levar o Saúde da Família para todo o restante do país, e a gente vê o Nordeste liderando, isso não é à toa, né? Quando a gente olha aqui para cada região do país, eu fiz a questão, Rita, de olhar, de pegar os top 10 dos índices sintéticos finais de cada região, né? Então, é interessante... Diga, amor. Não, estou concordando. Tá. Interessante observar que
nesse gráfico da região norte o predomínio, né, dos municípios do Amazonas, 2 municípios do Pará, mais 3 municípios do Amapá e o município de Rondônia, representado pela cidade de Nova Brasilândia do Oeste, com 99,5%, né? 58% ISF, 95,8% dos recursos federais captados com sucesso aí, digamos assim, nesse segundo quadrimestre, né? Quando a gente olha para a região Nordeste, veja, os 10 primeiros municípios mais bem colocados obtiveram, todos eles, 100%, né, do ISF, com destaque especial para os municípios do estado do Ceará e da Paraíba, né, com 5 municípios e 4, respectivamente, e o município de Jacaré dos Homens, em Alagoas, liderando também, junto com estes outros, né? A região Centro-Oeste aparece com 6 municípios que se destacam, né, com 100% do ISF, então, especial destaque para os municípios de Tocantins e Goiás, como observado aqui. Os 10 municípios com melhor ISF da região Sudeste estão todos, olha, os 10 municípios no nosso estado aqui de São Paulo, Rita. E vale destacar que apenas um município do estado de São Paulo, Guarani do Oeste, obteve 100% de ISF, e a região Sul, assim como aconteceu na região Nordeste, a gente também com os top 10, todos com 100% do ISF, também com especial destaque aqui a Santa Catarina, né, e ao Rio Grande do Sul, com 5 municípios e 3 municípios, respectivamente, na liderança. Então, esses gráficos dão uma boa amostra, né, Ritinha, da nossa leitura do Previne Brasil nesse segundo quadrimestre. Eu quero fechar esse nosso encontro, Rita, com a apresentação dessa leitura que a gente produziu aqui, comparando os 10 municípios brasileiros que mais perderam dinheiro quando a gente compara as diferenças entre o quadrimestre vigente e o quadrimestre anterior, tanto na captação ponderada quanto no pagamento por desempenho. Então, esse primeiro gráfico aqui diz respeito... Você está vendo bem, Ritinha, aqui os gráficos, as tabelas que eu estou apresentando? Sim. Legal. É importante que talvez os números estejam menores, mas eu estou vendo aqui no meu aplicativo, mas eu já dou um zoom e vocês veem mais visivelmente aí. Essa coluna aqui da esquerda, onde eu estou passando aqui o mouse nesse instante, mostra a organização por captação ponderada, como eu estou mostrando aqui nesse destaque que eu estou fazendo agora. E essa coluna da direita mostra a ordenação pelo pagamento por desempenho. Essas primeiras tabelas referem-se às diferenças de valores do Q1 de 2022 em relação ao terceiro quadrimestre de 2021, resultados que foram apresentados em maio pelo Ministério da Saúde. E essa segunda tabela aqui embaixo mostram os resultados, essas tabelas mostram os resultados das diferenças de valores entre o que foi obtido agora no Q2 com o primeiro quadrimestre de 2021. Muito bem. Feito essa avaliação, apresentadas estas premissas, o que é interessante observar? Que quando a gente compara os valores perdidos na captação ponderada por estes top 10, né, os municípios que até então foram os 10 principais do Brasil no primeiro quadrimestre, a gente observa que houve uma diferença, inclusive de perfis de municípios, na hora que surge Rio de Janeiro aqui, com uma perda na captação ponderada de quase R$800 mil,
nessa avaliação desse segundo quadrimestre, né, Rita? E aí, quando a gente compara somente as somas dos valores que os municípios sofreram de desfinanciamento da atenção básica no âmbito da captação ponderada, esse valor de 1.084 sobe para 2.105 nesse segundo quadrimestre, comparando essas diferenças, né, com o quadrimestre anterior, o que representa um aumento de 94,2%. Quando a gente faz essa mesma comparação em relação ao pagamento por desempenho, é possível observar que houve uma diminuição dessa perda de 4.370.000 para 4.030.000, uma redução de 7,8%, né, na perda desse valor no pagamento por desempenho. Bom, esses são os principais. Haveria um monte, né, de pontos para explorar aqui nesse momento, mas eu vou fazer questão, Rita, de parar por aqui e especialmente para... Deixa eu parar de compartilhar essa tela aqui. Voltando, vamos lá? Muito bem. Deixa eu fechar aqui e voltar a guia. Agora, muito bem. Aqui estamos. Muito bem. Estamos acompanhados aqui da Maria Angélica. Muito boa noite. Finalmente vendo aqui a lista dos inscritos, dos participantes. Maria Sueli, seja bem-vinda. Paulo, bem-vindo. Sueli, Solange, muito bem-vinda. E a Franciane também está conosco. E a Andréia, que já tinha citado ali no início. Sejam todos bem-vindos. A gente está aqui à disposição para perguntas e respostas. Estou vendo aqui os registros, Lari dizendo que está ouvindo bem, beleza. É muito preocupante quando o gestor não monitora os cadastros da sua unidade, porque os atendimentos, Rita, não sobem e os indicadores não são alcançados. A Andréia fez esse registro aqui para compartilhar com a gente. Rita, algum comentário em cima desse... Muito bem. É isso, né? É isso, é o que a gente tinha falado em relação à captação ponderada em relação às fichas, né? Não cadastra, não monitora, dado não sobe. Pessoal, são muitos os registros, a gente tentou condensar aqui esses dados de uma forma bem objetiva para poder atender a expectativa de vocês nesse sentido. A gente vai continuar explorando o compartilhamento desses resultados ao longo das nossas mídias sociais. Todos esses registros vão virar objeto de divulgação nas nossas mídias sociais. Então, para você que não segue a Universaúde ainda, acessa lá, @Universaúde no Instagram, a Universaúde no Facebook, no nosso canal do YouTube, você escreve lá Universaúde, vai aparecer o nosso canal, já segue lá, aperta no sininho. A gente está fazendo vários vídeos, né? Eu e Rita, e dentre outros colegas que compõem o nosso time, e isso tudo está subindo quase que diariamente, conteúdos novos para a gente poder fazer a diferença junto aos demais colegas. E a ideia aqui, pessoal, na verdade, evoluir com essa preocupação de que a gente tem um programa que, sim, é bacana em um determinado aspecto. Por quê? Porque sobressalta essa lógica, né, Rita, da cultura do monitoramento e avaliação, e eu vejo mérito nesse programa a partir da ideia da manutenção dessa cultura que a gente fez nascer lá com a AMQ, né, na primeira década do ano 2000, e que evoluiu para o Programa Nacional de Melhoria do Acesso da Qualidade em 2011, e que, por meio dos seus três ciclos, deixou repercussões, deixou um legado, e que o Previne Brasil, grosso modo, né, Ritinha, dá conta de seguir com isso, né? Então, é fundamental lembrar, como Rita bem frisou há pouco, que quando a gente fala de monitoramento, a gente é muito bom de fazer
mas a gente ainda é frágil na hora de monitorar e avaliar. E sem monitoramento e avaliação, a gente não faz planejamento de política pública, a gente não consegue verificar que resultados são esses que a gente está obtendo, o que a gente precisa extrair de aprendizado para melhorar, corrigir nossos processos internos. E essa é uma preocupação que deve ser constante da gente quando trabalha com saúde, né? Quando a gente trabalha com gestão da saúde, né, Rita? Sim. Alguma ponderação a respeito aqui, amorzão? Não, acho que a gente deu conta, né, do que a gente tinha planejado. Só falar para o pessoal seguir mesmo, né, as nossas mídias aí e aguardar que temos novidades, né, Érico? Nosso próximo encontro, temos novidades. Vamos falar mais um pouquinho aí dessa questão de ranqueamento, né, dessa medida mais justa. Eu vou citar isso agora mesmo. E vou citar isso agora mesmo, mas não sem antes agradecer aqui a participação da Maria Angélica. Maria Angélica, de onde você é? Diz para a gente. Boa noite para você. Ela compartilhou com a gente esse seguinte registro, Rita. A divulgação que eu recebi continha o horário de início às 20 horas. Não, você não está errada, tá? Você está certíssima, Maria Angélica. A questão aqui foi que, por nossa conta e risco, numa situação totalmente extraordinária, eu vou ter uma circunstância agora de caráter pessoal que eu vou precisar sair em 5 minutos e, infelizmente, eu fiz uma proposta para começar mais cedo. Então, o que eu quero fazer, eu quero te agradecer pelo registro. O problema foi todo meu, minha tão grande culpa, e eu vou convidar você para assistir no YouTube a partir de amanhã esse tempinho aí, desse comecinho da nossa fala, que uma vez que todo esse conteúdo vai subir lá para o YouTube, tá? Então eu te agradeço pelo registro, eu ia retomar isso no final e agora sua mensagem me deu conta aqui de abordar nesse instante, tá? Então obrigado pela tua audiência aí e obrigado pelo teu registro. O Érico, tem Franciane que mandou também uma mensagem aí para gente? Ela disse o seguinte, olha, bem-vinda, Franciane, registra para a gente de onde você é. Angélica, não esquece de dizer aqui de onde que você é, amorzão. Tá aqui, ó. Acredito que os cadastros realmente sejam uma grande questão. Temos um pouco de dificuldade no entendimento dos pacientes bloqueados por óbito. Mesmo realizando todo o passo a passo, alguns continuam aparecendo na lista de inconsistências dos relatórios. É impressionante o quanto esse Posso dar uma dica para ela? Por favor. Adoro, né? A gente precisa atualizar o paciente lá no CadWeb. Nesse caso de óbito, a gente precisa atualizar. E se o óbito é na competência, ele vai continuar vindo, inclusive, no denominador. Então, as inconsistências da base de dados do centralizador, elas só vão parar de vir para óbito quando a gente atualizar os dados dele no CadWeb. Tá bom? Legal, demais. Agora sim, a Angélica se apresentou, lá do Espírito Santo, coordenadora da PS. Que honra ter você aqui com a gente. Sempre bem-vinda, Maria Angélica. A Franciane é de Matelândia, lá no oeste do Paraná. O Paraná, que tem sido um dos principais estados do país, onde a gente tem desenvolvido bastante esse nosso trabalho, Franciane, de preparação dos municípios para o Previne Brasil. A gente trabalhou aí com Jataizinho, com Jaguapitã, e agora estamos trabalhando com Astorga, viu, Franciane? Não deixa de conhecer o trabalho que a gente vem desenvolvendo para ajudar os municípios e os colegas coordenadores da atenção básica, da atenção primária à saúde, no desenvolvimento dessa ação com o Previne Brasil. A Franciane está dizendo aqui, Rita, olha, nós tentamos, em alguns casos acusou que o CPF não constava na base de dados. Bom. Tem várias dicas aí, né? Eu estou pedindo dicas, mas entre em contato com a gente. Temos dicas, sim, tá? De verificar a inconsistência certinho, no passo a passo. Nós temos um manual de passo a passo de inconsistências, bem legal. Claro. E tem muito a ver também se é sistema próprio, se é SUS, né? Direto que vocês usam. Mas entre em contato. Franciane, lá no universaude.com.br vai aparecer uma janelinha no seu canto inferior direito da tela aqui, né? Tipo aqui, em que você vai
em que você vai poder inserir seus dados ali e a gente recebe isso automaticamente e daí a gente programa um momento para conversar. O que você acha? Fica à vontade para nos acionar e a gente avança, tá bom? Gente, olha só, alegria pela participação e pela interação de vocês. Eu quero caminhar para esse fim para dizer que a gente vai fazer um próximo webinar, um próximo seminário como esse aqui, no dia 9 de novembro, anota aí. A gente vai distribuir e-mails para todos os gestores do país, vai ser às 20 horas. Esse sim, viu, Maria Angélica? Espero que não tenha nenhum atravessamento aqui e eu consiga participar às 20 horas tranquilo, assim como aconteceu com todos os outros. Na verdade, a gente tem uma discussão, né, Rita, sobre qual é a estratégia que os municípios estão utilizando para melhorar a captação de recursos financeiros por meio do programa Previne Brasil. A gente vai falar um pouco sobre essas estratégias e ao vivo, mas somente para as pessoas que se cadastrarem nesse webinar. Então, registra aí, vai ser dia 9 de novembro, às 20 horas, também por meio desse mesmo endereço, universaude.com/webinar. Lembra, não tem .br, tá? É universaude.com/webinar. E eu quero convidar você para me ajudar a divulgar e a gente poder agregar valor para mais colegas gestores do SUS, profissionais de saúde que estão lá na linha de frente, para a gente poder falar sobre isso. A gente construiu um ranking, e aqui eu vou dar todo o mérito para a Rita, para a Lari, para todo o time da Universaúde, que ficou muito bacana. E esse sim é um ranking de verdade, porque a gente utilizou vários critérios. E Rita vai apresentá-los no dia 9 de novembro, para um ranking por índice sintético final, que dá uma boa amostra do porquê desse recurso enorme que foi perdido no pagamento por desempenho e que se mantém fixo pelos próximos 4 meses, né, Rita? Sim. A avaliação quadrimestral, né? Esse é aumenta ainda, né, o prejuízo em relação ao índice sintético final. Pois é, e então tá aqui. Érico, feito o convite. Só para as meninas estão perguntando que ia receber o convite através do município a partir do cadastro aqui. Ela está perguntando se receberá o convite para esse próximo encontro nosso. E eu queria mandar um abraço aqui para a Francine, né? É de Matelândia. Conheço a Sandra daí, viu? Troco figurinha com a Sandra aí de Matelândia, uma enfermeira que assiste a gente, manda umas mensagens, manda um beijo para ela. Que legal. Ô, Maria Angélica, já fica... Não, na verdade vai ser necessário um novo cadastro, tá? Como eu te disse, anota aí, universaude.com/webinar, a gente vai lançar isso ao longo dessa semana. Segue a gente lá nas mídias sociais e se você... vai ser muito legal também fazer, como eu sugeri ali para a Franciane, manda seus contatos, de repente ali, entra em universaude.com.br e com o seu contato ali registrado, a gente envia para você esse link e a mídia da divulgação desse evento. Esse é um trabalho... Bom, vocês praticamente boa parte de vocês já me conhece, né? Eu fui apoiador do antigo Departamento da Atenção Básica no Ministério da Saúde, trabalhei bastante próximo aí do seu secretário estadual de saúde, Maria Angélica Onésio, enfim, dentre outras pessoas aí queridas que estão na própria capital, né? E em outros municípios do estado, a gente tem uma proximidade grande e vai ser muito legal ter a chance de conectar com você, viu, Maria Angélica? Pode contar com a Universaúde para apoiar você nesse estado maravilhoso para a gente evoluir. Pessoal, por hora é isso. A Rita me deixou sozinho, ela caiu. Não caiu, Acho não. Acho que eu fui responder uma mensagem aqui, muito sensível esse programa. Rita, e todos vocês que estão aqui, quero fazer, de novo, agradecer a presença da Andréia, da Lari, da Maria Angélica, da Solange,
todo mundo que participou aqui ao vivo e a você que está assistindo a gente em um outro momento assíncrono. Uma alegria contar com a tua audiência e acessa os espaços da Universaúde para a gente se conectar e a gente poder apoiar vocês no desenvolvimento do nosso trabalho. A gente está à disposição de vocês. Ritinha, beijo no coração, obrigado pela tua companhia, meninas, nesse momento. E menino, até. Valeu, moçada. A gente se mantém em contato. Um beijo grande no coração de todo mundo e vamos em frente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau.